Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Eu vou começar aqui com um vídeo de ciências, tá? Com o conteúdo que estamos dando atualmente em sala. Página 56 do livro. E a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre esse trecho, que a gente fala mais sobre a família, né? Às vezes a gente acha que não tem muito a ver, mas tem. Para o desenvolvimento completo e harmonioso da sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á sempre que possível os cuidados e sob a responsabilidade dos pais, em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e material. Salvo em circunstâncias excepcionais, a criança de tenra idade não será apartada da mãe. Para a sociedade e para as autoridades públicas, caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem família e àquelas que careçam de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. Você deve ter recebido inúmeras formas de carinho e compreensão da sua família. Relate pelo menos uma dessas situações a seguir, contando também como se sentiu e desenhe essa situação. O que vocês vão fazer? Vocês vão estar representando uma situação de carinho aqui, ó, nesse quadrinho aqui, e uma de compreensão nesse quadrinho aqui. O que seria essa situação de compreensão? Compreensão é o ato de compreender, você entender, levar em consideração o que aquela pessoa sente, o que aquela pessoa pensa. E a situação de carinho, né, é aquele sentimento de afeto entre os familiares. Aí eu gostaria que vocês estivessem fazendo e depois vocês me mandem, me mostrem, tá? Aí a gente vai estar pulando aqui para a página 57, onde nós vamos iniciar sobre o ecossistema. Ecossistema. Aqui vocês estão vendo 3 imagens diferentes, são 3 diferentes ambientes que fazem parte do nosso ecossistema. Ó. Aqui é o fundo do mar, aqui é a natureza, né, em si. Neles podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, como os peixes, vegetais e pássaros. E os não vivos, água, solo, luz, pedra, que se relacionam com todos os elementos que os rodeiam. Todos os elementos vivos e não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em ambientes de desertos, que se adaptam às características do lugar. Uma dessas plantas que nós podemos estar falando é o cacto, que ele vive no deserto, na seca, mas o seu interior possui água. E nele também cresce uma planta, uma rosa. Não sei se vocês já viram. Habitat. O que é habitat? É onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Cada ser, ao desenvolver, ele se desenvolve se adaptando ao ambiente que ele vive, tá? Como os peixes, os pássaros. Com a escassez das chuvas, essas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso faz com que elas eliminem o mínimo de líquido possível, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar, deserto, são exemplos de ecossistema.
Em cada um deles, percebemos a presença de elementos físicos, calor, umidade, luminosidade, e os conjuntos de elementos que se relacionam mantendo o equilíbrio do lugar. E o que quer dizer ecossistema? Ele é o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. É diferente do habitat. O habitat é onde os seres vivos se desenvolvem. E o ecossistema é o conjunto formado pelos elementos vivos e não vivos. Ecologia é o estudo dos ecossistemas, das suas características, relações entre os fatores bióticos, que são os elementos vivos, e os fatores abióticos, que são elementos não vivos do ambiente. Componentes de um ecossistema. Um ecossistema se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos e abióticos. Aqui nessa imagem você pode ver que os bióticos são os animais e os abióticos é a terra, a água, a luz do sol, o ar. Aí aqui vem fatores bióticos, que são os fatores vivos, são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. E os abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, água, luminosidade, temperatura, rocha. Observe diferentes tipos de ecossistema. Nós temos aqui o ecossistema aquático. Recifes de coral é o mais produtivo em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, à luz solar e à temperatura. Manguezal, considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural, tanto para espécies, características do ambiente, quanto para animais que migram para ele. E aqui, a característica principal de um deserto é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas. Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a diferença de elementos físicos, como o calor e a umidade, que se relacionam mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Aqui nós vamos fazer as atividades da página 60 e a página 61. E na próxima aula nós iremos entrar no tema ar. Vocês vão estar fazendo as atividades. Realizar. Realizar atividades. 60 e 61. Mostrar em forma de desenho as situações de carinho e compreensão da página 56. Vamos fazer isso aqui, tá bom? Então, a gente fica para a próxima aula para entrar no tema ar,
mas o que a gente está trabalhando agora é o ecossistema. Se vocês tiverem dúvida nessas atividades da página 60 e 61, deixem em branco, anotem e me sinalizem.